Estudos sem procrastinação. Se você é essa pessoa que sempre está deixando para depois aquilo que você precisa começar a estudar para ontem, se você está aí com aquela meta de estudar para concurso, se você precisa se preparar para as provas que estão chegando da faculdade, da escola, e você sempre fica procrastinando, não consegue ter um cronograma de estudos, não consegue ter um estudo produtivo, não consegue, sabe, se organizar e de fato entender a matéria, colocar em prática e guardar, sabe? No conteúdo de hoje eu vou passar 3 passos para que vocês possam ter um estudo produtivo sem procrastinação. E o primeiro dele é sobre você definir metas claras e objetivas. Gente, eu sempre falo sobre isso porque quando você tem uma meta clara e objetiva diante daquilo que você quer, é muito mais palpável daquilo acontecer. Porque não adianta você só ficar na cabeça de que eu quero passar para tal prova. Eu quero conseguir entender aquele conteúdo, eu quero conseguir alcançar tal coisa, se você não sabe como você vai fazer com que isso aconteça. Então, quando a gente define metas claras e objetivas, é como se você estivesse traçando literalmente o seu caminho para poder chegar lá. E com isso fica muito mais prático e até mais fácil. Não vou falar mais fácil. Fica muito mais prático de você chegar lá, de você conseguir realizar. Com isso, é importante você entender hoje quais são os seus objetivos. Você é a pessoa que quer estudar para concurso? Você é a pessoa que quer se dedicar mais nos seus estudos? Você é a pessoa que só quer melhorar os seus estudos para você melhorar as suas notas? Você é a pessoa que quer estudar para uma prova específica? Você quer passar por um concurso? Enfim, não sei qual é o seu objetivo. Inclusive, deixa aqui nos comentários porque eu quero saber mais de vocês. Mas é importante você entender qual é o seu objetivo hoje. Seu objetivo hoje é tal coisa, beleza. Então, o que você vai precisar fazer para que você chegue nesse tal objetivo? Se você tem uma rotina muito agitada, se você tem uma rotina dupla aí, seja você mãe, dona de casa, empreendedora, enfim, trabalha fora, é importantíssimo você estabelecer uma rotina de estudos. Por quê? Uma rotina de estudos, independente de como ela é a sua rotina, ela vai te possibilitar condições para que você venha estudar. E assim, nós estamos falando aqui de um estudo eficiente e produtivo, ou seja, você não vai pegar simplesmente o caderno lá com o conteúdo que você tem para poder estudar e só ler, e só escrever, e só copiar. Não, nós estamos falando aqui de um estudo produtivo, o qual você vai entender o que você está estudando, o que você está lendo, o qual você vai conseguir absorver a informação de forma produtiva. E quando eu falo da forma produtiva, eu quero dizer sobre qualidade. Eu sempre falo aqui para vocês que a produtividade, ela envolve muito mais a qualidade do que a quantidade da coisa que você faz. Então, eu já quero tirar esse mito da sua cabeça que você precisa estudar muito tempo dos seus dias, que você precisa responder tantas questões por dia, que você precisa ficar horas e horas estudando, que não. Assim, eu reconheço que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma forma de estudar, por isso que é muito importante você se autoconhecer. Porque, de fato, vão ter pessoas que vão precisar de mais tempo para poder entender tal conteúdo e tem pessoas que, com um pouco de tempo, já conseguem entender. Então, é importante que você se autoconheça para que você possa saber lidar consigo mesmo, né? Depois de você ter essas metas claras e objetivas e criar um cronograma de estudos, é importante você entender como você vai organizar esse cronograma de estudo. Não querer estudar tudo no mesmo dia. Não tem como você estudar tudo no mesmo dia. Às vezes, a sua ansiedade, o seu desespero vem porque você simplesmente acha que você tem como dar conta de tudo, sabe? Você vai ter que se organizar para que você possa estudar cada dia uma matéria diferente. Cada dia você vai fazer de um jeito diferente. Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar a matéria teórica, terça-feira eu vou fazer alguns exercícios de forma prática, quarta eu vou estudar, eu vou mesclar, eu vou ter parte teórica, eu vou fazer a parte prática. Mas é importante que você entenda isso. Como fica melhor para você? Será que você é uma pessoa que funciona melhor só ouvindo? Será que você é a pessoa que funciona melhor só escrevendo? Ouvindo e escrevendo? É importante demais você entender qual é a melhor forma para você. Não fica querendo se encaixar na realidade do outro se a sua é diferente. Eu sempre compartilho isso com vocês, que uma rotina perfeita é aquela que dá de acordo com a sua realidade de vida. Aquela que dá pra você, porque as nossas vidas são diferentes, a nossa nada é diferente. Então é importante a gente respeitar isso e adaptar, seja dicas que a gente aprende na internet, seja ferramentas que a gente aprende, a gente adaptar isso com a nossa realidade.
E você se autoconhecendo, entendendo como você funciona, as ferramentas que podem te ajudar a ter um estudo mais eficiente, vai ser muito mais produtivo você conseguir ter resultados que você deseja. O segundo passo que eu tenho para falar para vocês, depois de ter falado isso tudo aqui no primeiro passo, até porque é uma coisa, mas dentro dessa uma coisa tem várias coisas, né? O segundo passo é sobre você ter um gerenciamento de tempo. Como eu falei com vocês, é muito importante você ter uma organização de rotina. E dentro dessa organização de rotina, a qual você estabeleceu um cronograma de estudos, é importante você entender como funciona o seu tempo. Eu sempre compartilho com vocês que não é sobre ter mais do que 24 horas de tempo no seu dia, mas sim a forma como você administra isso. E você gerenciar o seu tempo de forma mais produtiva com os seus estudos vai te ajudar mais ainda a você não procrastinar e ter mais produtividade. Porque eu não sei se você já testou, mas faz um teste de que você, quando você começar a estudar, coloca o cronômetro ali para poder rodar. E nisso você faz um estudo ali de, não sei, 20 minutos de parte teórica de tal conteúdo. Depois você faz mais 20 minutos de forma prática diante daquele conteúdo para ver se aquele conteúdo fixou na sua mente, sabe? E assim, você vai gerenciando o seu tempo com os conteúdos. Por que isso? Porque vai te ajudar a entender para ver se você realmente está fazendo aquele tempo valer a pena. Isso vai ajudar você a fazer o seu tempo valer mais a pena de forma mais eficiente e produtiva. Por quê? Dentro do tempo que você está estudando, você sabe o que você está fazendo. E você não está ali só por estar. Você está de forma intencional porque você tem o objetivo de estudar, de consumir aquele conteúdo, entender aquele conteúdo e guardar esse conteúdo. E não estar ali estudando, agora eu entendo o conteúdo, daqui a pouco não entendo mais nada, esqueci tudo. Não. E assim, eu até colocaria mais uma dica de brinde aí, mais uma dica de bônus, de que essa dica não está no meu script aqui, mas eu queria dizer sobre as distrações. As distrações, muitas das vezes, é o que faz você procrastinar. Se você vai estudar, sentou para estudar, imediatamente já se desligue daquelas coisas que vão fazer você se distrair. Se é o celular, tira o celular perto de você. Se é outra coisa, tira essa outra coisa perto de você. Seja realista, voltando lá no autoconhecimento. Seja realista porque você se autoconhece, sabe que se tal coisa estiver perto de você, vai fazer você procrastinar, você já elimina aquilo antes de fazer você procrastinar. Então, o estudo sem procrastinação é sobre um estudo de autoconhecimento produtivo. E o que seria esse autoconhecimento produtivo? É você utilizar o autoconhecimento ao seu favor. Se você entende que aquilo ali distrai você, tira. Se você entende que se você estudar a parte da manhã e não na parte da tarde, estude na parte da manhã. Não se force a estudar a parte da tarde. Ah, Amanda, mas eu só tenho só a parte da tarde para eu poder estudar e eu não rendo muito. Comece a arranjar formas para que esse estudo seja um estudo mais prazeroso, seja um estudo mais leve, ou então reparte ele em momentos. Por exemplo, já que é o período da tarde que você tem para estudar, e a parte da tarde que você não rende muito, deixa a parte da tarde para fazer coisas mais práticas, para fazer coisas que você não tem que, sabe, gastar muita energia ali da sua mente, e só que sejam coisas que precisam ser feitas, mas não precisa de tanta energia assim, sabe? O terceiro e último passo é sobre motivação. Gente, como é importante a gente entender sobre isso, porque você entendeu o porquê você está fazendo o que está fazendo. Muitas das vezes a gente só começa algo porque, tá na moda, porque eu sei que eu tenho que fazer, porque é importante, porque, sabe? Os porquês, às vezes, não é exclusivamente seu. E quando eu falo de motivação aqui, eu tô falando de um motivo para a ação. E por que a gente começou essas dicas falando sobre definir metas claras e objetivas? Porque eu quero que você entenda a sua motivação. Por que você está estudando? Amanda, eu estou estudando porque eu quero passar para um concurso para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a minha realidade, para eu poder mudar de área, para eu poder fazer uma transição de carreira. Enfim, existe um objetivo, existe um motivo, existe um sonho, talvez, para que tenha se colocado nessa posição de que você precisa se dedicar aos estudos sem procrastinação. Existe um motivo para isso. Então, se existe um motivo para isso, é importante que você tenha isso de forma bem clara e objetiva, porque vão ter dias que você não vai sentir vontade de estudar, mas você vai ter que estudar mesmo assim. Vão ter dias que vai estar tudo desfavorável para você, o clima não vai estar bom, as coisas não vão estar funcionando direito, a internet pode estar lenta, enfim, pode acontecer um montão de coisa. E vai ser que você sinta vontade de desistir.
pode ser que te dê um desânimo, pode ser que te dê aquela raiva, que você tá mal de explodir e deixar tudo pra lá e, enfim, não ligar pra mais nada. E quando esse dia chegar, quando esse momento chegar, é a hora de você lembrar da tua motivação. E quando lembrando, é não só um arrepiozinho, não só aquela coisa, aquela energia, mas sim o seu objetivo. Por que você está estudando? Sabe? Antes de a gente falar e entender sobre isso, porque isso vai te impulsionar a você permanecer constante. E quando a gente fala aqui sobre uma rotina de estudos constante, é entender que vai ter dias sim que você vai acabar procrastinando. É entender que sim, vai ter dias que você não vai estar animado para poder fazer o que precisa ser feito e mesmo assim você vai ter que fazer. E quando você se autoconhece, fica mais prático de você lidar com esse processo, porque você começa a se colocar nessa posição de forma mais eficiente, de que eu sei que se eu estudar na sala da minha casa eu não vou conseguir estudar, porque toda hora tem gente passando, tem televisão ligada, tem isso e aquilo. Então você vai se colocar em outro cômodo, você vai se colocar em outra posição para que você possa conseguir estudar de forma mais produtiva. Amanda, mas na minha casa não tem como estudar. Procura uma biblioteca, procura outro lugar, sabe? Para que você possa, de fato, ter um lugar para que você possa, de fato, ter um lugar para estudar. Ou então, não tem como eu achar outro lugar para poder estudar só na minha casa. Coloca um fone de ouvido com uma música, uma playlist baixa ali, alguma coisa que te acalme, uma coisa que você goste, para que venha te ajudar a você se manter concentrado. Eu quero falar mais sobre esse assunto aqui no canal, porque é minha realidade de vida, eu também estou nessa condição de estudar, principalmente por causa da minha faculdade. Então eu quero trazer mais esse conteúdo para vocês, mas eu quero saber se é do interesse de vocês. Diz o que vocês acharam desse vídeo aqui nos comentários. Se você quer continuar aprendendo a ter uma rotina organizada e produtiva, administrar o seu tempo, se livrar da procrastinação, se inscreva aqui no canal, me ajuda a chegar a 300 inscritos até o final desse mês, porque é a minha meta. E até o próximo vídeo. Tchau!